A paz do Senhor, amados irmãos, Deus abençoe a todos. Espero que tenham tido uma noite abençoada na paz do Senhor e que Ele tenha sido com cada um de vós durante o dia de hoje. Amém? Espero que tenham tido a paz dele, na tranquilidade dele e que possam verdadeiramente ter meditado nas suas palavras. Ontem falamos sobre o dízimo e a oferta e no nosso devocional de hoje do nosso Bereana no Lar, nós vamos então abranger um pouco e vamos trocar a ênfase do assunto. Por causa dos tempos que nós vivemos, das coisas que se tem falado e de tudo aquilo que tem afligido o nosso coração. E acredito que nós devamos saber qual será o nosso caminho. Amém? Vamos então aguardar enquanto os nossos irmãos que normalmente nos assistem possam entrar, de tal forma que iniciaremos agora com louvor e adoração ao Senhor, para a seguir então darmos seguimento à palavra do Senhor. Amém? Abrir aqui louvor para darmos graças ao Senhor. Aleluia. Problemei aqui. E aqui foi.
Reina sobre nós, Senhor. Te entregamos nossos sonhos, te entregamos nossa vontade, tudo que somos e temos em tuas mãos, Senhor. Com Deus vou te
Aleluia. Glória a Deus. Amém? A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez. Deus abençoe a todos. Aqueles que entraram agora, que entraram para nos assistir. Sejam bem-vindos pela graça de Deus. Estamos aqui mais uma vez no nosso devocional diário. Nosso Bereana no Lar. Então, espero que tenham sido abençoados inicialmente pelo louvor e que a palavra de Deus possa achegar-se até os vossos corações. Sem mais demora, vamos então abrir as nossas Bíblias e iniciar o nosso devocional. Vamos então abrir a Bíblia no Efésios, capítulo, versículo número 6. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Amém? Efésios 2, a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Obras, ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Glória a Deus. Oremos então. Pai, te damos graça nesse momento, nessa noite, porque Tu és santo, Pai, Tu és maravilhoso, misericordioso, Deus Pai. E assim também te agradeço porque Tu permitiste que aqui nós estivéssemos reunidos nesse instante, ó Pai. Ainda que de forma virtual, mas aqui estamos para ouvirmos a Tua palavra, para adorarmos ao Teu nome e para entrarmos em comunhão contigo, ó Pai. Peço-te agora que nesse instante, Pai, recaia o Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Esvazia-me de todo o eu, Pai, e enche-me de Ti, te peço. Em nome de Jesus, Pai, da mesma forma, também peço que as palavras que de mim vierem não venham verdadeiramente de mim, mas de Ti, ó Pai. Que eu seja simplesmente um canal Teu para que a Tua palavra chegue ao Teu povo. Pai, abre também o entendimento e ouvidos espirituais daqueles que nos ouvem na noite de hoje. E que a Tua palavra possa ser entregue da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, iniciamos então agora a palavra do Senhor, conforme acabamos de ver aqui no livro de Efésios, capítulo 2, com ênfase no versículo 8, que diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de Deus. Amém? Então começo aqui por relatar ou dizer que a graça é um favor dado a nós por Deus, mas não merecido. Acredito eu que eu já tinha citado isso aqui inúmeras vezes. Porque nos dias de hoje nós vivemos o tempo da graça, diferentemente do tempo da lei, que acabou a partir do momento em que Jesus nos trouxe a divina graça. Amém? E aqui nos mostra que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. O que é a fé? A fé é o firme e forte fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. E em todo o tempo, outro versículo que eu muito tenho citado é o de Romanos 10:9, onde diz que nós devemos confessar a Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Que nós cremos nele. Nós acreditamos na sua ressurreição. Temos fé nisso. Então, é essa crença, é esse início de fé, primeiramente em Jesus, que nós seremos salvos. Porque, tendo fé,
a graça dele nos alcança. E a graça é o favor dado a nós e não merecido. E nós somos salvos por essa graça. Amém? Então, o que diria hoje, se nós verdadeiramente somos salvos pela graça, e aonde fica a fé? Aonde ficam as boas obras? Muitos de nós pensam que o facto de nós diariamente fazermos boas obras, que isso é suficiente. O facto de muitas das vezes nós pegarmos e irmos à igreja ao domingo e de pegar, ou nem sequer ir à igreja ao domingo e ter boas atitudes, que isto é suficiente para ser salvo. Mas a Bíblia aqui nos mostra que não. A Bíblia aqui mostra-nos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. Amém? E aqui ela volta a dizer que a graça não vem de vocês. A fé também não vem de vocês. É um dom de Deus. E não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra, para que ninguém se exalte. Então, nós nos perguntamos, o que podemos fazer com fé? E o que nós podemos fazer com as obras? E a Bíblia nos mostra isso claramente no livro de Tiago, capítulo número 2, versículo 14, aonde nos mostra a diferença entre a fé e as obras. Antes de irmos para o texto de Tiago 2,14, inicio por dizer, a fé é aquela que nós acreditamos, é o dom de Deus. É aquilo que nós temos que nos faz acreditar nele em todo o tempo. Ter fé que as coisas aconteçam sem nós precisarmos de ver. Mas agora, as obras, nessa situação toda da salvação, serão um complemento para adicionar a nossa coroa. Amém? A nossa coroa, sim. Porque lá mais para frente, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, salvo erro, nós iremos ver que essa coroa será dada para o nosso nível da salvação. Essa coroa será preenchida por pedras. Pedras essas que serão testadas. Ou seja, as nossas obras serão testadas, diz a palavra do Senhor. E serão testadas aonde? No fogo. Para ver quem faz as coisas de coração ou quem faz as coisas porque tem que fazer. E não é de coração. E Deus recebe tudo aquilo que é feito de coração. Ele nos mostra lá mais em Romanos 14. Aquele que come carne, aquele que come erva, tanto faz. O que interessa para Deus é que o seu coração está em paz, está nele e com ele. Então Deus não faz acepção de comida dessa forma. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama o pecador e não o pecado. Amém? Então, para entendermos melhor essa analogia, vamos lá para Tiago, capítulo 2, versículo 14. Tiago, deixa eu soltar isso aqui. Capítulo 2, verso 14. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Entenderam? De que adianta ter fé se não tens obras? De que te adianta tu pegares e acreditares que Deus é real e que Ele é o único Senhor e Salvador, se tu não tens amor ao próximo? Se tu não ajudas o próximo, de que adianta? Tu não tens obras. E aqui continuando, diz a palavra do Senhor. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia,
e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? De que adianta você olhar para o teu irmão e dizer, não, vá lá, tenha fé. Não adianta ter fé. Simplesmente. Nós estamos aqui nesse mundo para dar. Então, no exato momento em que nos aparece uma situação onde nós podemos ser verdadeiramente instrumentos de Deus, aí entra o nosso papel de servos do Senhor. Aí entra o nosso papel de usados pelo Senhor. Seja em palavra, seja em obras ou em atitudes. Amém? Aqui em Tiago nós vimos que ele disse, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se. Mas o que adiantou ele falar isso se o outro irmão não tinha condições para fazer nada disso? Não tinha comida, não tinha uma cama ou uma casa para dormir. Não tinha nada disso. Então de que adiantou? É aí a necessidade da primeira obra. Você falou, sim, você proferiu a palavra, mas em seguida, ajuda o teu irmão fisicamente. Ajuda o teu irmão. Ganhe uma pedra para a tua coroa, para o teu galardão. Acrescente níveis no teu galardão. Encha-o com atitudes. Encha-o com obras. Mas tais obras devem ser feitas de coração. E não simplesmente para cumprir formalidade. Amém? Dando seguimento ainda aqui. Vou iniciar o vai em paz. Vai em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, diz a palavra. Versículo 20. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado pelas obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Abraão pegou e, pela fé dele, ele pegou e ofereceu o seu filho em sacrifício. Aquilo foi uma obra, porque ele estava disposto a oferecer o seu filho em sacrifício perante o Senhor. Mas Deus só estava à espera para ver a atitude, o comportamento de Abraão. Tanto que, naquele momento em que Abraão haveria de cumprir a vontade de Deus, Deus pega e diz, para. Da mesma forma, meu irmão, Deus conosco, Ele age. Quando Deus vê que a obra está a ser feita e juntamente existe fé, as coisas encaixam, as coisas entram para o caminho, as coisas fluem. E tudo isso, naquele dia, será testado e provado no fogo. E somente aquela obra que permanecer firme perante o fogo, ela será avaliada e ela será, falta-me a palavra, ela será valorizada. Ela será valorizada, porque tudo o resto desaparecerá. Tudo o resto desaparecerá, meu irmão. Então não adianta fazer nada simplesmente para aparecer. Amém? Dando seguimento à palavra. Você pode ver, versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé.
Um complementa o outro. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas suas obras quando acolheu os espias e os fez sair para outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A Bíblia nos dá o exemplo aqui de Raabe. Quem foi Raabe? No ponto de vista do texto, Raabe foi simplesmente a mulher que estava naquela terra e foi usada por Deus para acolher o povo de Deus e daí então permitir que fosse invadido aquele espaço. Amém? E isso concedeu vitória aos homens de Deus. Por tal situação, Deus se agradou da atitude de Raabe. E olha que ela supostamente não servia aquele Deus, mas ela sentiu no coração. E ela fez aquilo pela fé. E naquela mesma fé que ela exerceu naquele momento, ela fez as suas obras. Tanto é que essa mulher, independentemente de ter tido um passado obscuro, hoje Raabe é uma das 4 mulheres que fizeram parte da linhagem de Jesus. E é tamanha honra fazer parte da linhagem de Jesus. Amém? Assim é a fé e as obras trabalhando em comunhão, trabalhando juntas. E é isso que Deus quer de nós nos dias de hoje. Amém? Raabe não conhecia Deus. A irmã diz bem. Raabe não conhecia Deus, mas teve fé. E naquele momento, Deus a valorizou. Deus a exaltou. Não só Raabe, como as outras 3 mulheres da genealogia de Jesus. Falarei daqui a pouco também só para complementar. E então, olhando para isso, nós vemos que as nossas atitudes definem o tipo de pessoas que nós somos. As nossas obras, juntamente com a nossa fé, definem o tipo de cristão que nós somos. E digo mais, da mesma forma, podemos ver lá em Tiago 1:27, e ainda falei disso ontem, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas, daqueles necessitados, daqueles que não têm um amparo. É essa a verdadeira religião, nós cuidarmos dessas pessoas. Muitas das vezes nós ficamos muito presos à cultura religiosa. Não, eu sou católico. Não, eu sou evangélico. Não, eu sou testemunha de Jeová. Não, meu irmão. Você tem que ser cristão. E a tua personalidade o define como cristão. Amém? Vamos lá olhar em Tiago 1:27. Só para tirarmos aqui o ponto em que eu acabei de falar agora. Tiago 1:27. Começando no 26. Tiago 1:26 diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Amém? Entendam isso, meus irmãos. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Glória a Deus. Amém? Estão a ver que a religião é muito mais profunda do que aquilo que nós conhecemos como religião? Porque nos é perguntado por qualquer pessoa. Ah, irmão, tudo bem? Qual é a tua religião? Ah, eu sou evangélico. Qual é a tua religião? Eu sou católico. E muitas das vezes nós nos esquecemos da única religião que Deus valoriza como pura e imaculada, que é essa que está em Tiago
27. Amém? Então, dando seguimento a isso, nós vemos alguns nomes vistos como heróis da fé durante o livro de Hebreus. Amém? Vemos primeiro Abel. E Abel foi o primeiro dos heróis da fé quando nós olhamos lá para o início da vida, onde tínhamos Adão, Eva, Abel e Caim. É desse Abel que eu vos falo. Abel, ele pegou e ele teve uma obra agradável a Deus. Quando ele pega o primogênito do seu rebanho e oferece-o a Deus de coração. E Deus valorizou aquilo de tal forma e teve isso em tamanha consideração que seu irmão, que tinha feito as coisas por fazer, acabou não sendo valorizado de tal forma, e os ciúmes envolveram-no de forma a que ele matasse o seu irmão Abel. Assim então é a conhecida história de Abel e Caim. Amém? As obras, irmãos, as obras, juntamente com a fé. Nós vimos também, ainda no livro de Gênesis, ouvimos falar sobre Enoque, que andou com Deus e teve tamanha ligação com Deus que foi arrebatado. Temos Noé, e Noé, da mesma forma, ele foi instruído por Deus para construir a arca que desse seguimento à humanidade. Porque Deus achou simplesmente Noé, naquela multidão de pessoas, como alguém que tinha fé e tinha boas obras. Alguém que agradasse a Deus. Nós, durante a semana, vimos aqui como ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Também vimos que Deus usa coisas simples para fazer valer a sua vontade, para fazer coisas acontecerem. E então, ele naquele momento usou um coração disposto para dar seguimento à humanidade. Assim então, também se deu a história conhecida por todos como a Arca de Noé. Amém? Estamos no raciocínio? Dando seguimento a outro exemplo de herói da fé, nós temos Abraão, que é visto como o pai da fé por tais atos. Ele pegou e foi apresentar em sacrifício, em holocausto, como era dito naquela época, o seu filho. O seu filho. E assim então, foram dando seguimentos a vários heróis. Assim também vimos, dessa mesma forma, algumas mulheres que deram, então, exemplo em fé e obras, que assim foram conectadas à genealogia de Jesus. Começamos por Tamar. Tamar foi escolhida e naquele momento ela e Judá, que era seu sogro, mas não tinha sido correto com ela, acontece a situação toda que podemos ver lá em Gênesis 37, se eu não estou em erro, sobre a história que os filhos morrem porque não agradavam a Deus e tudo mais, e depois Judá erra com ela, mas depois toma por esposa para poder cumprir as formalidades, e assim então entra Tamar para a linhagem de Jesus. Vemos que depois dela abordou-se Raabe, ali naquela fase lá das muralhas. Amém? Assim também dá seguimento e vemos Ruth como uma mulher exemplar, uma mulher estrangeira naquela época que aceitava a Deus como seu Senhor e aceitou a cultura, a tradição e a família de seu marido, que embora ele tivesse falecido, ela deu continuidade às crenças que ela adquiriu naquele ambiente. E não se desligou de sua sogra, e posteriormente ela casa-se com Boaz e são eles então os bisavós de Davi. E dando seguimento a Davi, vemos então que lá mais para frente vem a quarta mulher da genealogia de Jesus, que é Maria. Maria foi escolhida por Deus
porque ela era pura naquela época, imaculada. Então, ela pegava e Deus usou a Maria por ser virgem naquela época e porque ela amava a Deus e tinha uma vida reta. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus, para gerar o próprio Deus, para gerar o Salvador, o Messias, aquele que tinha sido anunciado lá em Isaías 53, que viria. O mesmo que tinha sido anunciado em Malaquias 3. Esse mesmo, o Salvador, viria naquela época. Amém? Então, pela fé e pelas obras, essas mulheres foram conectadas. E temos outros exemplos aqui. Davi, por exemplo, ele venceu Golias pela fé que ele teve em Deus. E ele disse a Golias que eu vou em nome de Deus. Eu vou te vencer em nome de Deus. Então, meu irmão, é nessas situações onde nós vemos a fé e as obras. Davi teve consciência, teve fé suficiente para assumir e olhar para Golias e dizer: eu vou te vencer em nome do meu Deus. Mas ele teve a tamanha coragem e a obra de Davi foi ir enfrentar o gigante fisicamente. E ele pegou e assim derrotou Golias. Amém? Glória a Deus. Vemos então outros exemplos que existem sobre heróis da fé. São muitos exemplos. Muitos exemplos. Mas, acredito, para o nosso foco, esses exemplos servem. Agora, olhando para as obras, vamos abrir Eclesiastes 12, versículo 14, para olharmos uma ideologia aqui. Eclesiastes 12, versículo 14. Aqui está, Eclesiastes 12, 14, que diz a palavra: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Diz a palavra do Senhor. Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou mal. Tudo que nós fazemos aqui hoje será julgado. E a Bíblia, dando continuidade, lá em 2 Coríntios 5:10, a Bíblia nos mostra que todos nós iremos comparecer, ou devemos comparecer, ao tribunal de Cristo. Amém? Para que cada um receba consoante aquilo que foi feito. Diz a palavra 2 Coríntios 5:10, salvo erro. Amém? Então, as nossas obras serão provadas no fogo. Nos diz em 1 Coríntios 3. As nossas obras serão provadas no fogo. Vamos lá abrir em 1 Coríntios 3. Vamos abrir 1 Coríntios 3. E aí já conseguimos entender a necessidade das obras feitas juntamente com a fé. E principalmente de coração. 1 Coríntios capítulo 3. Primeiros Coríntios capítulo 3, versículo 8. Amém? 1 Coríntios 3, 8. Assim diz a palavra do Senhor: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio instrutor, lancei o alicerce e outro está construído sobre ele. Contudo, veja cada um o alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois
será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Ou seja, aquilo que eu falei há pouco, todas as nossas obras têm um certo valor, e isso será provado no fogo. Então, tudo aquilo que nós fazemos aqui será provado no fogo. E aquilo que permanecer, glória a Deus. E aquilo que não permanecer, você perdeu. É porque não foi feito consoante consoante aquilo que tu acreditas. Não foi feito consoante a tua verdade. E foi feito para aparecer. Amém? Continuemos aqui. Versículo 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Viram o que eu acabei de dizer há pouco? Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Amém? Deus nos mostra que as obras serão todas provadas. E nós vemos isso quando Deus pega e nos mostra lá em Apocalipse, capítulo número 22, versículo 12, se eu não estou em erro, que mostra que o nosso galardão será visto naquele momento, por causa das nossas obras. Vamos lá para abrir a certeza em Apocalipse 12, o último livro da Bíblia. Apocalipse 22, perdão. Apocalipse 22, versículo 12. Apocalipse 22, versículo 12. Diz o seguinte: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Olha a palavra de Deus a pegar e a se complementar com aquilo que nos foi dito lá pelo apóstolo Paulo em Coríntios. Aqui, a revelação, que é esse livro visto como Revelation, ou Revelação, Apocalipse, nos fala, vou repetir: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Então aqui temos certeza que as nossas obras serão provadas. Amém? Vendo então isso, nós conseguimos ver a importância das nossas obras. Melhor ainda, quando ela é feita juntamente com a nossa fé. Nós vimos lá, Efésios 2, versículo 8, a fé sem obras é uma fé morta. Amém? Glória a Deus. Entendemos então aqui a necessidade de nós termos fé e fazermos as obras. E que elas sejam feitas de coração para que permaneça no fogo no dia que forem testadas e provadas. Amém? Glória a Deus. Vamos então entrar para o nosso momento em que louvamos ao Senhor enquanto surge alguma dúvida, alguma pergunta consoante a palavra do Senhor, daquilo que foi mostrado aqui. Mas, para aqueles que porventura nos deixam, antes mesmo de fazermos o encerramento, quero anunciar aqui que na segunda-feira faremos de forma diferente o nosso devocional. Teremos um convidado conosco pela primeira vez aqui. Teremos um convidado, pregador da palavra brasileiro, Sidney Lopes, que nos irá acompanhar no dia de segunda-feira às 18h30 aqui conosco. Então, para aqueles que forem sair, voltem a estar conosco na segunda-feira e no domingo estaremos aqui novamente, pela graça de Deus,
Mas no domingo, a partir das 19h15 e na segunda-feira, às 18h30. Em Angola e 14h30 no Brasil. No domingo, 19h15 em Angola e 15h15 no Brasil. Entramos então agora para o louvor, enquanto vão surgindo perguntas, de forma que, pela graça de Deus, possamos contribuir para o entendimento. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Glória a Deus, irmã Gisa, Deus abençoe. Aleluia. Temos aqui uma pergunta da irmã Silvia. Para que servem as obras feitas por nós enquanto estamos aqui na terra? Nós acabamos de ver, irmã, que as obras, a fé sem obras é uma fé morta. Então, as obras, juntamente com a fé, elas servem para encher o nosso galardão para aquele dia que há de vir. Então, tudo aquilo que nós fizermos será contabilizado. Porque todos devemos comparecer posteriormente a isso ao tribunal, aonde tudo isso será provado e testado. Então a palavra de Deus nos mostra, primeiro, em Eclesiastes 12:14, que todas as obras serão mostradas naquele dia. Tanto as cobertas como as encobertas. Amém? Então, tendo isso, sabendo disso, lá depois, a palavra nos mostra em 2 Coríntios 5:10 que, comparecendo todos ao tribunal de Cristo, nós iremos receber o nosso galardão consoante as nossas obras. E elas serão testadas. Amém? Então, para isso são vistas as nossas obras. Não é assim que somos vistos como cristãos, através delas? Sim, a nossa fé, juntamente com as nossas obras, isso nos faz os verdadeiros cristãos. E isso nos encaminha para a verdadeira religião, que acabamos de citar também aquela hora. A verdadeira religião é fazer obras, em outras palavras. A verdadeira religião é fazer obras. Porque Deus nos mostra que a verdadeira, imaculada e pura religião
é servir as viúvas e órfãos e os cuidados necessitados. Então, juntamente com isso, para agregar o pacote, é nós conseguirmos ter uma vida reta perante a palavra do Pai. Amém? Será que eu respondi à questão da irmã? Se sim, deixe o seu amém. E aí nós então iremos prosseguir com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Seguimos com o louvor então. Aleluia. Nova pergunta. Vejo muita gente dizer que milagres só acontecem para os outros e que não conseguem ver Deus agir na sua vida. Isso será por falta de fé ou medo de buscar realmente a Deus no seu interior? Minha irmã, resumindo e concluindo sem muita volta a tua questão, isto é falta de posicionamento, fé e conhecimento da palavra do Senhor. Porque conhecimento e entrega gera intimidade. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Acho que é uma resposta curta e objetiva. Não sei se respondeu à questão da irmã, sem muita variação. Posicionamento, fé, intimidade. E os milagres acontecem. E muitas das vezes existem milagres que acontecem, ou milagres que Deus nos quer dar, mas nós mesmos é quem invalidamos o milagre. E há dias eu citei um exemplo. O exemplo lá de Naamã, quando ele vai a pensar que poderia pagar ao profeta para o profeta o curar ou o profetizar naquela situação, mas Eliseu nem sequer teve contato com Naamã. Manda recado e diz, olha, diz a ele para mergulhar 7 vezes ali no Jordão. O Jordão era um rio sujo, mas ali aconteceria o milagre. E muitas das vezes nós não estamos predispostos a nos colocar na brecha para receber o milagre. Amém? Muitas das vezes nós não queremos receber o milagre. Se Naamã realmente conhecesse algumas passagens do povo, ele saberia que só o fato de o mandarem mergulhar 7 vezes, ele já estaria perante um milagre. Porque a Bíblia nos mostra, ela não afirma, eu vou ser bem claro, a Bíblia não afirma, mas ela nos mostra a perfeição do número 7. Exemplos. Deus faz o mundo, faz tudo em 6 dias e no 7º dia descansa. Amém? Quando o faraó teve o sonho e chamou José para interpretar, no sonho tinha 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E significaria 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Então, em vários exemplos, o número 7 está ali na frente. Amém? E citei somente esses 2 exemplos, porque são exemplos antes ou anteriormente à situação de Naamã que eu citei aqui. Porque poderíamos ver outros. 5 pães e 2 peixes dá 7. Poderíamos ver no livro do Apocalipse 7 estrelas, 7 igrejas, 7 anjos, 7 castiçais. É sempre 7, 7, 7. Então, se ele conhecesse, naquele momento, ele saberia que estava diante do milagre e não hesitaria. Mas o seu ego, a sua prepotência, quase que o levou à morte. Quase que ele não foi curado por não ouvir e obedecer. Então, temos de nos posicionar
E milagres acontecem, porque Deus é um Deus de milagres. Se não fosse por milagre, nós não estaríamos aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Seguimos então com um louvor e adoração ao Senhor. Com tudo isso, entendemos que vivemos apenas pela graça de Deus. Precisamos estudar as Escrituras de verdade, buscar conhecer a Deus no nosso interior e gerar intimidade com Ele para podermos viver tudo que a Bíblia nos relata de bênçãos e milagres com Deus. Amém, irmã? É exatamente isso e muito mais. E muito mais. Porque tem experiências particulares que Deus irá ter contigo e tu com Deus. Além daquilo que está escrito. Experiências particulares. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Mais alguma pergunta, irmãos? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Se não, no término desse louvor, encerraremos então o nosso devocional. Aleluia.
irmã. Iremos orar sim. Glória a Deus. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia, meus irmãos. Vamos então orar para nos despedirmos. Mas como últimos avisos, eu volto a realçar aqui que no domingo teremos uma palavra que todo mundo há de gostar. Acredito que muita gente quer saber o porquê de algumas situações que estão a acontecer. E já relatamos aqui outrora, aqui está o princípio das dores. Vamos abordar um pouquinho o Apocalipse. E na segunda-feira, então, teremos aqui uma mistura de palavra com conversa, juntamente com o nosso irmão presbítero Sidney, da nossa igreja Assembleia de Deus Bereana do Brasil, onde iremos estar aqui a falar sobre o tema na segunda-feira. Mas iremos começar a abordar o tema no domingo. Amém? Então convidem pessoas, não se esqueçam e venham ter conosco. Venham, falem, divulguem o link. Domingo 19h15 estaremos juntos aqui e na segunda 18h30 novamente. Amém? Vamos então orar por esses pedidos que aqui chegaram. Amém. Temos aqui uma vitória já. Glória a Deus.
Vamos então orar. Oremos, irmãos. Pai, te damos graça, Pai, por esse momento que assim tu concedeste a nós na noite de hoje, ó Pai. Te damos graça porque tu és misericordioso e bondoso para com cada um de nós. Pai, entregamos nas tuas mãos agora a vida da Laísa, Pai. Pai, cuida da Laísa, Pai, pois a tua filha está naquela UTI nesse instante, ó Pai. Manda os teus anjos naquele lugar e os teus arcanjos também para que se faça a proteção dela, Pai. Livra de todo o mal, Pai. De toda seta, Pai, de tudo aquilo que não vem de ti, Pai. Livra a Laísa de toda a enfermidade em nome de Jesus, Pai. Que tu mandes os teus para ali acamparem ao redor e que faça uma cobertura de forma a dar vida, ó Pai. Derrama vida, derrama sopro sobre a vida da Laísa, Pai, em nome de Jesus. Derrama o sopro sobre a vida da Laísa, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. De forma que ela saia daquele hospital, daquela UTI, o mais rápido possível e sem nenhuma anomalia, Pai. Eu creio, Pai, no teu milagre, na tua promessa, na tua palavra, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai. E eu creio que tu irás dar saúde para aquela bebê, ó Pai. Pai, entregamos também nas tuas mãos a vida da Olímpia, Pai, que nesse momento também está internada, ó Deus, Pai. Cuida da irmã Olímpia, Pai, livra de todo o mal, Pai, de toda enfermidade, Pai, de todo engano perante o seu corpo, a medicina, Deus, Pai. Pai, que as tuas mãos possam tocar-lhe nesse momento e dar-lhe cura, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua cura, Pai. Derrama a tua unção, Pai. Em nome de Jesus sobre a vida da Olímpia, Pai. Unge-o com teu azeite, Pai. Unge-a com teu azeite, ó Pai. Azeite esse que tu nos mostra que serve para a simbologia da cura, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Te damos graças também pela vida da Magali, ó Pai, que estava enferma no hospital com suspeita de Covid-19, mas pela graça de Deus, ela nada tem. Tem apenas outras complicações que podem ser curadas, Pai, pela tua graça, Pai, pelo teu poder, pelo teu amor e pela tua infinita misericórdia, Deus, Pai. Cura a vida também da nossa irmã Magali, em nome de Jesus, ó Pai. E eu coloco nesse instante, Pai, todos aqueles doentes, enfermos que estarão nesse momento a passar por dificuldades por conta do Covid-19, ó Pai. Entrego nas tuas mãos, Pai, e te peço que tu derrames chuva de bênção, Pai, chuva de saúde, ó Pai, chuva de óleo, Deus, Pai, para que se cumpra a tua cura, Pai, no corpo e vida de cada um enfermo nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Deus, Pai. Que a tua cura, Pai, possa alcançar os lares agora, Pai. Que a tua cura possa alcançar hospitais, Pai. Que a tua cura possa alcançar centros de quarentena, oh, Pai. Hotéis, ou aonde essas pessoas que estão enfermas estiverem nessa noite, oh Pai. Em nome de Jesus, Deus Pai. E que a tua graça e o teu amor, Pai, a tua misericórdia seja com todos nós, Pai. Livra-nos de toda enfermidade, Pai. Livra-nos de todo mal, Pai. Guarda-nos por baixo da tua asa, Pai, da tua capa, da tua majestade, Pai, da tua glória, Pai. Guarda-nos, Deus Pai, e livra-nos de toda e qualquer situação de enfermidade ou de tudo aquilo que tu não tens preparado para nós. E que permaneça somente aquilo que tu tens preparado para nós em todo o tempo. Em nome de Jesus, ó Pai. Pai, peço-te ainda que tu nos guies para que nós consigamos exercer a nossa fé e obras no nosso mais profundo e íntimo coração, ó Pai. Que verdadeiramente a nossa vida seja repleta de fé e obras, Pai. Para que naquele dia tudo seja valorizado por Ti. Em nome de Jesus. Guarda-nos, Pai, na noite de hoje. Livra-nos de todo o mal. Livra-nos de toda a situação, Pai, e acompanha-nos até amanhã. Dá-nos um sábado tranquilo e que no domingo, Pai, Tu permitas que aqui estejamos de volta, em nome de Jesus, para louvarmos a Ti, conversarmos da Tua palavra e adorarmos ao Teu nome mais uma vez. Em nome de Jesus.
Amém. Pai, livra-nos e guarda-nos nesse momento, Deus. Livra-nos de toda angústia, Pai, de toda ansiedade, de tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Eu te imploro nessa noite, guarda-nos a todos e livra-nos a todos da ansiedade pelo medo, Pai, pois ele não vem de Ti, nós sabemos. Mas precisamos que Tu nos ajudes. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, fica então a dica. No domingo, 19h15, estaremos aqui e vamos estudar Apocalipse. Domingo, 19h15 em Angola e 15h15 ou 3h15 da tarde no Brasil. Eu vi a irmã Xênia aqui que colocou que teremos a Santa Ceia no domingo, mas a nossa Santa Ceia, conectados à nossa Igreja Assembleia de Deus Bereana no Brasil, será às 18 horas do Brasil, 22 horas em Angola. Então poderemos estar juntos aqui antes, às 19h15 de Angola, 15h15 no Brasil. E assim então ouviremos a palavra do Senhor. E na segunda-feira, eu, juntamente com o presbítero Sidney, iremos falar aqui sobre alguns pontos escatológicos, alguns pontos que a Bíblia nos mostra para esses tempos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fiquem em paz então, que o Senhor vos acompanhe e que Ele nos guarde em todo o tempo. Eu agradeço a presença de todos aqui no dia de hoje. Amém. Deus abençoe a todos.